Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bom? Vamos dar um disclaimer aí pro pessoal que não teve episódio na semana passada, e nem é porque eu tava viajando, né? Porque eu só não ia participar do episódio semana passada, mas tivemos aí algumas questões técnicas, então pulamos. Mas também a gente já tava com crédito, né? A gente tinha feito várias semanas aí com dois, né? A gente fez dois na anterior. Então o nosso saldo, ao contrário do Inter no Campeonato Brasileiro, aqui é positivo. Bom, hoje a gente vai falar de O Assassino, filme novo do diretor David Fincher, que estreou na Netflix na semana passada. Tem como protagonista aí o Michael Fassbender. E... bom, sem muito enrolebs, vamos subir a trilha, porque daí a gente fala bastante aí do filme. Stick to your plan. Trust no one. Stick to the plan. Forbid empathy. Bom, vamos lá. O David Fincher é um diretor aí bastante cultuado, assim, ele não é um cara tão clássico assim, mas ele tem já tá aí na luta há um bom punhado de tempo. Começou ali logo no início da carreira, fez pelo menos 2 filmes que até hoje são bastante elogiados, se bem que um deles, né, tem uma galera que acha que os incels se apropriaram dele, que é o Clube da Luta, né? Eu continuo achando genial. Se os incels gostaram, provavelmente eles não entenderam o filme, mas enfim, é também o diretor do Seven e fez outras pequenas obras-primas como A Rede Social. Tem outros filmes aí que também fizeram bastante sucesso, aquele Garota Exemplar, o Millennium, né, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, fez o Alien 3 lá atrás, fez Quarto do Pânico, fez o Benjamin Button também, né, e também se aventurou em algumas séries, né, ele é o cara por trás de House of Cards, que no começo, depois teve aquela reta final horrorosa lá, depois de todos os rolos que deu com o Kevin Spacey. Mas tem também o... acabamos de falar do Mindhunter, que é uma série que teve 2 temporadas, bastante elogiada. A Netflix meio que não cancelou, mas simplesmente parou. Todo ano a galera pede pra renovar, mas desistam, né? Let it go, porque essa não vai voltar. Mas enfim, essa série não vai voltar, mas o diretor tem um contrato com a Netflix para 4 filmes. O primeiro deles foi Mank, em 2020, que é um filme que eu gosto bastante, mas não é um filme tão pop, né? É um filme sobre a história do cinema, mas de um outro lado, né? Mais a história sindical, por assim dizer, né? Filme preto e branco, com o Gary Oldman, que por si só já... lançado meio que pra tentar pegar Oscar, né? Isso, e não rolou. Mas enfim, e agora O Assassino é o segundo filme dele, portanto tem pelo menos mais 2 aí no contrato. A sinopse, ele é baseado numa graphic novel, né? Diz que é um projeto que o David Fincher estava há muito tempo querendo fazer. E lá atrás ele chegou a cogitar o Brad Pitt, que fez com ele já o Clube da Luta e o Seven. E o Benjamin Button. Mas o Brad Pitt achou o filme muito nihilista e passou o bastão, e aí acabou com o nosso amigo Magneto, com o Michael Fassbender, que também é o primeiro trabalho do Fassbender desde Fênix Negra. Então, será que ele, como uma fênix, renasceu nesse filme? A sinopse... eu também, eu passei esse. Bom, a sinopse... o Fassbender, que no filme não tem nome, ou melhor, tem vários nomes, né? Ninguém tem nome naquele filme, né? Ele é um mercenário, um assassino de aluguel, né? Que é contratado para eliminar uma vítima. Ele é um cara muito metódico. Muito metódico. Quando a gente fala que muito metódico, é muito metódico. Beirando o toque. Isso. Só que ele erra o alvo, e aí toda essa metodologia dele vai pro saco, e aí ele acaba envolvido numa queima de arquivo.
Aí vira um filme de vingança, né? Mas não é um filme óbvio de vingança, porque temos um bom diretor aqui, temos um bom roteiro. Mas, enfim, vai lá, Márcio, depois eu falo um pouco mais. O que tu achou? Por partes, assim. Eu gostei do filme, né? Achei um bom filme, não é um filme espetacular, assim, maravilhoso, assim, 5 estrelas, mas é um bom filme. E tu falou do Fassbender na questão da Fênix, né? Ele, nesse filme, ele me lembra muito o androide lá do Prometheus. É verdade. Acho que é David, né? O nome dele, se eu não me engano. É mais ou menos o mesmo estilo de atuação, aquele cara impassível, quase sem emoção nenhuma, assim, meio frio, como o Carlos falou, calculista, extremamente obsessivo, tentando seguir as suas próprias regras, assim, tentando não desviar daquilo ali para cumprir seu objetivo, que é matar pessoas, porque ele é um assassino por aluguel, matador de aluguel, né? E o filme tem esse primeiro ato, assim, que é a construção dele, de todo desse universo que ele vive, esse universo totalmente controlado, em que ele tenta controlar sempre as suas ações e tudo que acontece ao seu redor. E depois, quando as coisas dão errado, é ele tentando limpar a sua barra, né? Depois vê que dá mais uma coisa errada, e daí ele parte pra vingança, e daí vira um John Wick feito pelo David Fincher. Porque eu acho que essa é a grande sacada do filme. Ele é um cara extremamente metódico e tenta controlar tudo o tempo todo, mas tudo dá errado. Ele não consegue controlar, por mais que ele tente, e por mais que ele fica dizendo como um mantra, assim, aquelas frases: siga seu plano, antecipe-se, não improvise, não confie em ninguém, nunca ceda uma vantagem. Ele fica aquilo aí, mas ele sempre deixa escapar, porque tu não consegue Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Tu não consegue controlar tudo o tempo todo, assim, né? Então, as coisas eventualmente acontecem, os imprevistos ali. E daí é nesses imprevistos que ele precisa correr atrás e reconstruir a história, assim. É um filme que, como a gente comentou ali no começo, não tem nome de ninguém, não tem uma história anterior de ninguém, tu não sabe a origem desse assassino, não sabe por que ele está matando o outro cara, né? Então, nenhum personagem tem nome, é o assassino, é o advogado, é especialista, é o bruto, né? Todos são identificados como as suas peculiaridades. Cada um tem sua função ali, né? E o filme é episódico, né? Ele é dividido em 6 partes e um epílogo, se eu não me engano, né? É quase como um livro, assim. Eu não sei se eu não li a graphic novel, eu não sei se ela é feita dessa mesma forma, assim. Mas o filme tem bons momentos, apesar dessa falta de contextualização, e eu acho que o filme é feito para isso mesmo, para dar essa coisa meio vazia, meio nihilista, como o Carlos falou que o Brad Pitt achou, assim. Eu acho que é um pouco esse o objetivo, assim. Tem todos aqueles elementos do Fincher que a gente sempre, né, a maneira de filmar, as cores, a paleta de cores, a questão das grandes corporações ali, né, que ele já tocou um pouco na rede social, bastante no Clube da Luta, e nesse aí tem, volta e meia aparece o McDonald's, a Amazon, acho que a Starbucks também, na WeWork, então tem várias dessas mega corporações. Eu fiquei chocado ali, que a Amazon tem um container de entrega. Não é drone, é um container. Um container de entrega. Ele pegou, acho que é um celular que ele pega, se não me engano. Num container, o chaveiro. É um chaveiro, num container de entrega, assim. E então tem todos esses elementos já característicos do Fincher, assim, e mais algumas outras coisas, porque ele transforma o filme, a partir da metade, eu acho, num filme de ação, e daí tem uma cena de luta que eu acho muito legal, que a gente pode até falar mais depois, meio escura, mas muito bem feita, e vira uma coisa meio John Wick, assim, só que é o John Wick do Fincher, não é o John Wick conhecido, é aquela violência que não é aquela violência estilizada, estilo balé, né, do John Wick, é quase uma dança. Não, aí não, é uma mais coisa bruta, mais bruta, mais crua, mais direta, né? Então é isso. O final que eu achei meio anticlímax, assim, mas eu acho que ele funciona, assim, apesar, não vou falar agora porque a gente não tá na parte dos spoilers, assim. Eu até tive que rever, eu voltei atrás para ver se eu não tinha perdido alguma coisa de por que ele tomou aquela decisão ali. E daí eu revi o final de novo para não pisquei, não olhei no celular, não, é isso mesmo, assim. Então, acho que de impressão inicial é isso, assim, Carlos Corrêa. Eu vou dar um disclaimer que eu sou muito fã do Fincher, então se eu me passar, é um pouco isso. Mas eu acho que, assim, se eu fosse fazer um top 5 dos filmes dele, acho que esse aí não pegava, acho que, sei lá, sem pensar muito, o Clube da Luta é melhor, o Seven é melhor, o Rede Social é melhor, enfim, tem vários, o Garoto Exemplar, é muito fácil. Mas que assim... não significa que é ruim, né? Exato.
Quisera o filme médio da Netflix quisera a Netflix tivesse 2 filmes desses assim por mês. Nem precisa ser toda semana, assim. Se tivesse 2 desses por mês já estava satisfeito, assim. Porque tu vê que é um filme, não sei se autoral chega a ser o termo, assim. Ele me lembrou, assim, ele não tem nada a ver a história, não tem nada a ver a edição, não tem nada a ver. Mas eu lembrei quando a gente fez o episódio aqui do Assassino da Lua das Flores, a gente falou de como o Scorsese não abriu mão de ser o mesmo ritmo sempre, né? E esse filme, ele tem meio que o mesmo ritmo sempre, assim, a exceção ali da cena da briga, que é tem um porquê ali, né, de tudo que a gente estava falando, da questão do improviso e da preparação. Ele é bem linear, assim, cara. Ele não é um filme que vai te surpreender, ele não é um filme que vai ter um plot twist. Ele vai no jeito dele, metódico um pouco como o cara, que assim como a Summer do 500 Dias com Ela também loves the Smiths, né? A trilha sonora é só Smiths. Ele não é assim. O David Fincher é um cara que ficou bastante conhecido por fazer filmes de serial killer, né? Bom, tem o Seven, tem o Zodíaco, o Mindhunter é tudo meio que nisso, né? O Garoto Exemplar, em um dado momento, se acha que é isso, os Homens que Não Matavam as Mulheres também, enfim, mas ele transita nesse universo. E aí, quando saiu as primeiras notícias a respeito desse filme, eu disse, bom, já sabemos que o cara sabe no que faz. Mas não é um filme de serial killer, né? Matador de aluguel com crise de isso, mas ele é... Eu não sei se ele é um psicopata, assim, mas um psicopata no aspecto psicológico, não da matança, assim. Ele até diz, uma das frases é não tenha empatia, mas em alguns momentos ele demonstra ele empatia. Tem, né? Ele tem. Tem a história, né? Que se falou bastante, eu até cuidei no filme e disse, cara, ou as pessoas não viram, ou sei lá, né? Porque se tinha muito esse papo de o Fassbender não pisca o filme inteiro. Cara, ele pisca várias vezes, cara. Eu não contei, não reparei. Mas assim, tipo, ele pisca o suficiente pra que ninguém diga que ele não pisca o filme inteiro. Logo no começo ali, quando ele tá entediado esperando a primeira vítima chegar, ele dá umas belas piscadas ali. Tipo um plantão de fim de semana. Isso, tipo isso. Tipo alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Mas... cara, ele tá muito bem no papel, assim. Também não é um papel que vai te exigir muita coisa, assim. Para os brasileiros tem a curiosidade da Sophie Charlotte, né? Ainda que seja quase uma participação especial, né? Não vai muito além disso. Mas eu gostei, assim, eu gostei do ritmo. De novo, eu acho que não é um filme inesquecível, mas é um bom divertimento, assim. E assim, se ele fizer mais 2 filmes nesse nível aí pra Netflix, já tá valendo. Assim. Acho que até o próprio Mindhunter era melhor. Eu tava vendo, ele tem outro projeto envolvido com a Netflix, que ele dirigiu um episódio daquele Love, Death and Robots. É aquela série de animação. Série, mas não me lembro dele. A primeira eu gostei bastante, a primeira temporada eu gostei bastante, a segunda não achei tão boa, mas assim, tem alguns episódios ali que se salvam. Mas na média a primeira era melhor. Mas então assim, é isso, cara. Eu gostei, acho curioso como ele vai perdendo o controle dessa história do improviso, porque se tu for ver pelos capítulos. E aí acho que vamos dar um aviso de spoiler aqui, porque daí a gente fala mais à vontade, então aviso de spoiler aí, por favor. Bom, a questão dos capítulos, né? Ele tem toda essa metodologia, mas é curioso ver como ele vai perdendo isso, né? Quando ele vai atrás, porque assim, é uma história de vingança, né? A gente estava falando, ele erra o alvo, dá tudo errado, e aí quando ele volta para casa na República Dominicana, ele descobre que cagaram a pau a mulher dele lá, e ela tá no hospital, morre, não morre e tudo mais, e aí ele pega pistas e ele vai atrás de quem são os responsáveis por isso. E aí vira um filme de vingança / queima de arquivo da queima de arquivo, né?
Então, assim, ele descobre que são 3 responsáveis, né? Um homem, uma mulher, que parece um cotonete, e o responsável. E aí, primeiro, ele vai atrás do advogado, né? Então, são 4 capítulos, né? Isso. Que contrata ele e que também vende a cabeça dele, né? Então, assim, esse primeiro cara que ele vai, ele consegue ser bastante metódico. Ele entra no prédio, ele se atém ao plano, ele parece que vai ter empatia pelos dois, pela secretária ali em algum momento. Mas ele tem, né? Porque ela pede pra ele matar ela como se fosse um acidente e ele mata ela como se fosse um acidente. Ele tem empatia. Mas mata, né? É a empatia dele. Mas mata. É a empatia que ele consegue ali. Mas mata. Então, assim, ele consegue seguir o plano na primeira parte da missão dele. Quando ele vai pra segunda, que é o assassino Brucutu lá, o vilão Brucutu, que mora na Flórida, aí já dá tudo errado. Mora né? na República Dominicana, não é? Ele mora na República Dominicana. E O outro é na Flórida. Que eles até falam, na Flórida todo mundo pensa igual, não sei o quê. E aí, ali já dá tudo errado. E é essa cena que o Márcio referiu antes, da briga, que é bastante crua, assim. É meio que um Momoa genérico, né? Sentado numa madeira aí. é um Jason Momoa, Momoa genérico, assim, né? Mas assim, é muito boa a edição de som ali, porque tu sente o soco do cara, né? A porrada que o cara toma é de doer ali. E o estilo da briga, né? Não é aquela briga, tu joga o cara na parede, fica em cima do cara, dá um soco, vira. Não, é quase um MMA. Ali. Isso. E o Márcio referiu ao John Wick 4, até lembrando que saiu há poucos dias, tá no Prime agora, né? Então ali ele já perde o controle. E aí quando ele vai pra terceira parte ali da vingança dele, terceira de 4, né? Que é a Tilda Swinton, tipo, a impressão que dá é que ele já chutou o balde, né? Tipo, toda aquela coisa dele ser discreto e não aparecer, o que ele diz que é muito difícil hoje em dia com câmeras, então pelo menos tente ser discreto. Ele entra no restaurante, senta na mesa e foda-se, né? Aponta uma arma pra ela no meio do restaurante e azar, cara. E aí no último é o mais diferente de todos, porque no final dos contos ele poupa o cara, né? Você dá conta que o cara, na verdade, no fundo não tava cagando pra ele. O cara tava fazendo um negócio ali, né? O cara nem sabia o que tava fazendo. Ele exatamente. aproveitou uma oferta, assim, ó, compra casada. É isso aí, é um empresário que parece ser um empresário do ramo de tecnologia, não sei. Ele fala das bitcoins ali. E que trata a contratação de um matador de aluguel e as consequências do caso não ter dado errado como um negócio, né? Tipo, o cara disse pra resolver o problema, eu fui lá e disse, ok, resolve. Tanto que ele disse, eu nem lembrava disso, Pra mim tava resolvido. Pra mim tava resolvido, tipo, deleguei essa função pra alguém, me livrei, e daí agora tu tá aqui na minha frente fazendo o quê aqui, né? Tipo, é um pouco então assim, não é um filme que vai militar nem nada, mas se tu quiser, tem algum subtexto ali, sabe? Não é um filme óbvio, assim, cara. Não é simplesmente um filme de ação, assim. Aliás, pelo contrário, né? Ele tem uma cena de ação mais um thriller, assim, do que propriamente um ele filme é mais de ação, né? emocional, assim, do que qualquer coisa. Mas acho 2 horas também, né? Acho que vale as 2 horinhas dele. Vale, né? 2 horas. Ele parece, às vezes, até ser um pouco mais pelo ritmo do filme, né? É um filme muito introspectivo, assim. A conversa é mais dele com ele mesmo do que propriamente ele interagindo com outros personagens da história. Então, é uma história muito autofocada no assassino. Então, isso deixa o ritmo do filme um pouco mais arrastado. Daí, a parte de ação ali são partes pontuais, assim, mas é mais ele indo atrás dos... Esqueci, ele mata o taxista também, né? Ele mata o taxista, que o taxista meio que... Taxista tu saca, né? Na verdade, todos eles tu saca que vai lá, né? Por isso um pouco a surpresa ali. Mas sei lá, é um filme que ele te prende, assim, né? Ele não é um filme em que tu consegue se livrar dele facilmente, assim, pelo menos pra mim, assim, tipo, vou deixar pra ver depois, ou parar. Não, é um filme que tu fica até o final justamente por essa dinâmica, assim, de tu tentar acompanhar a jornada do cara ali, todas as intercorrências. E é engraçado, né, porque em dado momento tu se pega torcendo pro cara.
E eu sempre acho isso estranho, sempre tu tá torcendo pelo assassino. assassino da história. Tipo, desde o Dexter, mas o Dexter ainda tinha, né? Ele tá tentando fazer justiça. O lance da mulher né? dele ter sido espancada, tipo, em termos não que justifique, aleatoriamente, né? Assim, e daí ele vai atrás pra tentar vingar e cortar, porque ele sabe que mesmo que se ele não for atrás dos caras, os caras vão continuar indo atrás dele, né? Então, tipo, ele tem que resolver esse problema para poder viver em paz. Assim, não é uma simples vingança, né? Não, ele precisa resolver esse problema ali. O problema é que ele se colocou, assim, no momento que ele erra o tiro. Que ele vai matar o cara e erra o tiro. Como é que ele errou aquele tiro também, né? A mulher apareceu na pé dele, né? Mas era só esperar, tinha várias deixas ali antes, né? Puxou o gatilho na hora errada, acontece. Se envolveu com aquela mulher, né? O que também é compreensível, né? Quem não se envolveria? Para completar, Smiths é um traço de psicopatia? Ou de depressão, né? Depende. Né? O assassino tá meio deprimido ali. Tem uma montagem que já fizeram que é ele no elevador com a Summer, né? E ele escutando ali as músicas e ela dizendo I love the Smiths, que pra quem não juntou A com B, é a cena clássica do 500 Dias com Ela, né? Eu acho que o Smiths ali funcionava meio como um calmante pra ele, assim, né? Dar uma desacelerada que ele precisava na hora que ele vai matar alguém. 60 batidas, né? Ele precisa diminuir o ritmo cardíaco dele, então ele fica ouvindo ali, respirando e tentando pra poder fazer o tiro perfeito. Isso é curioso como ele vai abrindo mão desses pré-requisitos, né? Porque ele tem que estar 60 batimentos, né? Pra tu ter o controle e tal. E aí tem acho que é o cara é o gigantão, né? Quando ele vai matar e ele vê que ele tá, sei lá, com 120 de coisa. Ele simplesmente tira o relógio. Foda-se. Que é isso, assim, ele vai perdendo o controle das coisas. Assim, não consegue controlar todo o ambiente da forma como ele gostaria, né? Aquela necessidade de manter tudo sob o seu próprio... Eu vi uma crítica que isso é um pouco metalinguagem do próprio cinema, né? Da própria função de diretor, né? Que tu tem que estar ali tudo programado e tu não pode fugir da data, porque cada dia a mais é uma Babilônia. Só que tem sempre o imponderável, né? É uma analogia da vida também, né? Não, e também, tipo, essa questão mais intimista, assim, mais reservada, mais solitária, a forma como as pessoas veem cinema hoje, né? A questão do streaming. E o próprio Fincher defendendo isso, deu uma entrevista dizendo que para ele fazer filmes para o Netflix, ou, né, para as plataformas de streaming, assim, é muito mais vantajoso, porque tu tem não só a questão da atenção e tal, mas não tem aquela coisa de negociar recursos, assim, que tu ia para um grande estúdio, eu preciso para filmar em 4K, ou preciso do CGI para não sei o quê, mas isso vai levantar os custos, ele ficar tentando cortar e que o Netflix nunca deu esse limite para ele, assim. Que ele sempre conseguiu fazer os projetos da forma como ele gostaria. Mas eu acho que a Netflix gostou mais desse projeto do que do Mank. Porque o Mank, como tu disse, né, era uma aposta para Oscar. Como deu água ali, ele não é um filme que em nenhum momento ele ficou ali no top 10 da Netflix. Esse aí não. Esse aqui tá e acredito que vai ficar ele tá em primeiro, né? Vai ficar uns dias aí ainda, né? Tá em primeiro. A Netflix também muda muito rápido, né? Não recolher os filmes que vão estrear no final de semana. Né? Mas acho que ele tem potencial de ficar pelo menos entre os 10 durante um bom tempo aí. E o Mank é aquele negócio, né? Tipo, tentou emular Roma, eu acho, de uma certa forma. Pegou meio da pandemia e é um filme que tinha uma história... Eu gostei também, que nem o Carlos, mas é uma história meio... Mais difícil, né? Mais difícil, assim, mais cheia de detalhes, menos emotiva, para se tu não tá imerso naquele universo ali, ele não te seduz tanto, assim. Embora ele tenha tentado fazer isso visualmente. É diferente de Babilônia, que o Carlos odeia, mas que é um filme que trata da história de Hollywood, agora. Mas ele é mais empolgante. Que eu acho que o Babilônia é o Mank hedonista e o Mank é o Babilônia sindicalista, assim, pode ser. Acho que é por aí. Sem a Margot Robbie. Assim. Sem Margot Robbie e sem cor, né? Porque tirou a Margot Robbie e tirou a cor da coisa. Bom, vamos dar notinhas, então. Quantas arminhas você dá para The Killer? Eu dou 4 Morrisseys. 4 Morrisseys. 4 Morrisseys. eu vou com 3,5, assim. Eu gostei bastante também, mas o padrão Fincher, talvez... Mas aí o problema era mais meu, né? De criar expectativa
com um diretor que eu gosto bastante. Mas Depende 3,5 também não é ruim. Tu vai comparar com os filmes da Netflix? Não. Não, aí sim. Fincher. Claro. Fincher, ele é 3 estrelas. Não, 3,5 tá de bom tamanho, bom. né? Então é isso. Vamos para as dicas da semana, então. Vai lá, Márcio. Eu vi um filme que não é desse ano, acho que ele é do ano passado, se eu não me engano. E que me falaram que era na mesma linha desse filme do Fincher aí, do assassino. Tem algumas particularidades que sim, né? Mas ele é resolvido de forma diferente. Assim, que é Kimi. Com a Zoe Kravitz? Com a Zoe Kravitz. Esse filme tá na minha lista, mas o problema de tu botar filme na lista é que tu nunca viu os filmes, né? Então eu não botei na lista, eu só cheguei lá e assisti o filme. Na HBO Max ele tá. É um filme de 1h30. É de um diretor conhecido, não é? É do Soderbergh. Soderbergh, isso. Steven Soderbergh. E é a história de uma... Qual é o cargo dela? Não é uma programadora, sei lá. Alguém que fica... Eles têm um aparelho tipo Alexa, que se chama Kimi. TI. De TI. E ela fica ali resolvendo os problemas. Tipo, quando tu faz um pedido para Alexa e a Alexa não entende. Eles reportam e ela vai lá e bota um código que resolve o problema. Então ela fica analisando esses áudios, assim, que ela vai recebendo. Até que ela recebe um áudio que parece ser crime. Um crime, um caso de assédio, de violência, enfim. E daí ela tenta descobrir. Só que tem um detalhe em toda essa história, que ela é agorafóbica. Então ela não sai de casa, ela tem pânico de sair de casa. É um filme bem pós-Covid ali, o pessoal usando máscara e tal. E é um filme que se passa quase todo ele dentro do apartamento dela, com uma exceção, assim, no final, que é no terceiro ato, que é quando a história chega na parte da ação, assim, que eu acho que aí meio que se perde, assim. Acho que os dois primeiros atos, até a metade do filme, um pouco mais do filme, funciona bem, assim. E depois eu acho que ele meio que foge um pouco ao contrário do... mas tem Zoe Kravitz, né? Que segue. É bem legal, assim, é um filme bem interessante. Umas 3 estrelas, assim. Tá. Um pouquinho menos do que o do Fincher. Eu não vi muita coisa, porque semana passada eu tava viajando e... Tem uma série que o Chico e o JP tinham me indicado aqui no jornal, que é Small Light, essa da... Tá no Disney, né? Uma série da National Geographic sobre... É uma série ali sobre Segunda Guerra. É basicamente assim, a Anne Frank é a coadjuvante da história, então dá pra meio que entender assim. Mas eu não acabei, então às vezes eu tenho receio de indicar coisas que eu não acabo. E o outro filme que eu vi nesses dias foi finalmente eu vi o Aranha Verso novo, e já tem um episódio aqui sobre o Aranha Verso, então não adianta eu falar muito. Eu acho que a gente não fez. Você não fez? Eu acho que não fizemos. Só eu vi e o na Luiz época. não fizeram? Eu acho que só eu vi na época, ninguém mais viu, eu não quis fazer um monólogo. Eu gostei, mas eu acho o primeiro melhor, assim. O primeiro é melhor. Eu acho o primeiro melhor, assim. Também, acho que ele demora muito, assim. Primeira hora dele é tipo, olha só todos os efeitos, todos os gráficos legais que nós podemos fazer, mas tá, beleza, mas eu já fui impactado por isso há alguns anos, cara. Eu acho que mais do que isso, eles tentaram abordar coisas que criticaram no primeiro filme, tipo, falta de uma abordagem feminina, a falta da história da Grey, a falta do contato dele com a mãe, então eles quiseram trazer tudo mas isso. Mas aí juntaram, eu não sei, acho que demora, acho que o vilão é chato e acho que demora pra engatar. Tipo, meia hora fazendo memes ali, mostrando os Homem-Aranhas, um apontando pro outro, e olha quantos Homem-Aranhas a gente pode fazer. No final, acho que dá uma engatada melhor, assim. Mas é notório que ele acaba num cliffhanger, né? Então, assim, é legal, mas não acho tão bom que nem o primeiro. Então, assim, tô meio mal de dicas, mas, para não dizer que eu não dei dica nenhuma, eu vou dar uma que é uma meio dica também, assim, porque eu não sei se eu gostei, mas eu achei interessante a proposta. Tem um álbum que saiu, que não é nem um álbum, tem cara de ser um EP, né? Porque são 6 músicas só, de bandas francesas. É um tributo aos Strokes. Então eles pegaram algumas músicas do Room of Fire, que é o segundo álbum deles. Não são todas, algumas das mais conhecidas não estão ali, que é tipo o 1251, que no Brasil notoriamente conhecido como 1251. Ou a última, eu gosto bastante daquela I Can't Win, que é a faixa que fecha o álbum. Essas não foram aqui. Mas aqui são 6, tá? Vou ler rapidinho aqui. Whatever Happened, Automatic Stop, You Talk Way Too Much, Meet Me in the Bathroom, Under Control
e The End Has No End. É interessante pelo seguinte, quem conhece Strokes sabe que Strokes era uma banda de guitarrinhas, né? Quase que uma banda de garagem ali do começo dos anos 2000, que deu uma levantada ali nesse rock mais de guitarra mesmo. E é engraçado porque nessas músicas, 6 músicas e praticamente não tem nenhuma guitarra distorcida. Nenhuma. É muito sintetizador, é muito tecladinho, é uma outra vibe. São releituras, bem releituras, assim. Então, pode ser interessante, mas quem é muito fã de Strokes vai achar que estragaram todas as músicas. Eu prefiro achar que é uma visão diferente, assim, cara. Mas, então, por isso que eu digo, é uma meia dica, mas tá aí no serviço de streaming, A Tribute to Strokes, The Songs of Room on Fire. Strokes foi um momento Mariana Neck, que a Mariana Neck vai na ala VIP lá da Taylor Swift, e foi o show que eu vi da ala VIP lá no Pepsi on Stage, assim, com sushi. Eu tava lá atrás naquele show, cara. E pensar que a abertura daquele show foi Arcade Fire. Exatamente. Porto Alegre teve um dia com Strokes e Arcade Fire. Passei bem naquele show. Eu passei mal, tava lá atrás, cara. Mas enfim, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui e voltamos aí na semana que vem, certo? Um abraço, até mais.